Mostra o quanto ele está querendo, né, compensar o que foi investido nele. Então, é um Flamengo que hoje tem gana, coisa que não tinha com o Tite, tem raça, coisa que não tinha com o Tite, gosta de jogar futebol, coisa que nem chegou perto de ter com o Tite, pressiona o adversário, joga com toque de bola, joga ofensivo, coisa que nunca jogou com o Tite. E aí eu posso dizer, eu fui quem mais falou que o Tite tinha que sair. Eu fui o primeiro a dizer que o Felipe Luiz tinha que receber uma chance. E hoje, muitos que me xingaram lá atrás, alguns até me assumem quando me encontram na rua, pô, eu te xingava quando tu queria tirar o Tite a todo custo, mas hoje eu te amo, a galera até brinca. E eu arrisco mesmo. Eu não vou falar sempre com relação a resultado, porque muita gente dizia, não pode falar do Tite antes dele ser eliminado da Libertadores. Mas do jeito que ele estava jogando, era óbvio que ele seria eliminado da Libertadores. Se essa troca fosse antes, o Flamengo hoje podia ter sido campeão da Libertadores, entendeu? Do ano passado. É isso que eu penso, é isso que eu acho realmente. Claro que o Botafogo era fortíssimo, mas o Flamengo do Felipe Luiz é muito forte. E eu digo, na minha opinião, é quase impossível o Flamengo não conquistar um título nessa temporada do jeito que está jogando, tanto com os titulares quanto com os reservas. O Tite foi um atraso no Flamengo. O Tite foi uma âncora no Flamengo, contanto que ninguém quer comprar. Botafogo não quis o Tite, Cruzeiro não quis o Tite, todos perderam o treinador recentemente. E agora muita gente tem que assumir que eu estava certo. O Sam mandando superchat, obrigado, Sam. Ele manda... Acha que o Felipe Luiz jogue só com as reservas na final do Carioca? Não seria surpresa. Eu acho, ele não tem esse negócio. O Felipe Luiz já deixou claro, o Carioca é para a preparação do time. Ele já deixou isso bem claro. Ele já falou, se quiserem me tirar por ter dado errado o Campeonato Carioca, se eu colocar os jogadores só que estiverem fisicamente fortes, azar. Ele já deixou muito claro. E o Campeonato Carioca, para o nível que chegou o Flamengo do Felipe Luiz, tem sim que ser só um experimento. Tem que ser um experimento. Essa é a verdade. E ele não vai focar no Carioca. Como disse o Boto já, né, isso é informação, o Boto já falou, o grande objetivo do Flamengo nesse ano é o brasileiro. É a Série A. Claro que a Libertadores sempre vem junto ali, mas por que o brasileiro? Porque é uma vergonha o Flamengo nos últimos anos nem brigar pelo título brasileiro. Com o elenco que o Flamengo tem que brigar pelo título brasileiro. O Boto já disse que a prioridade é a Série A, claro, a Libertadores, e eu não duvido nem que na Copa do Brasil o Felipe Luiz use muitas vezes o time reserva, inclusive em jogos de mata-mata. Só que aí que está o segredo. Com o Felipe Luiz, o time reserva joga bem também. Ele tem um estilo de jogo definido. Ele faz esse time jogar. Então, tanto os reservas quanto os titulares, eles têm entrosamento. Eles sabem o estilo de jogo que eles têm que adotar. Eles jogam bem. Então, o time reserva do Flamengo com o Felipe Luiz, ele é muito forte. O Leandro Garcia manda um abraço para o meu filho, Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, um abração aí do pilhado, meu irmãozinho. Tamo junto sempre, tamo pilhadaço. Valeu aí o Luizinho Henrique e também o Leandro Garcia, que é o pai dele. Felipe Silva mandando superchat, valeu, Filipinho. Pilhado, Felipe Luiz mostra como o Tite é horrível. Técnico ultrapassado e retranqueiro. É isso, Filipinho. Mas quando eu dizia isso lá atrás, me xingavam, diziam, tem que dar tempo pro cara, se ele for campeão da Libertadores, ele vai calar tua boca. E eu dizia, como que ele vai ser campeão da Libertadores com um time que joga tão mal? Como que ele vai ser campeão da Libertadores tendo um elenco tão bom e que ele não consegue fazer jogar? E eu, graças a Deus, eu tenho coragem para falar e depois as pessoas poderem me atacar. Porque é muito fácil você criticar o Tite depois que ele foi eliminado da Libertadores e do Brasileirão. É muito fácil. Agora, eu prefiro enxergar futebol. Eu vejo os jogos. A Lívia sabe disso, eu vejo os jogos. Então, eu prefiro enxergar futebol. E aí eu vou dizer, ele tá passando de fase na Libertadores, azar. Não tá jogando nada, um time fraco, um time que não cria jogada. E aí eu falei antes, então por isso hoje eu posso tirar onda sim, porque só tem comentarista de resultado que só criticou o Tite quando ele foi eliminado da Libertadores. Eu não, eu falava antes, sem medo de depois me falarem, ele foi campeão da Libertadores, cala a boca. Porque se for para comentar com medo,
não vale a pena comentar. Se for para ter medo de falar o que eu penso, não vale a pena eu ter um canal aqui no YouTube e nem trabalhar na Jovem Pan. Então, eu vou sempre falar o que eu penso. É até por isso que eu peço o like de todo mundo. Se você está nessa live agora e curte o canal, deixa o like, galera, por favor. Quanto mais like tiver, mais visualizações a gente tem. E outra, se inscreva no canal Pilhado Esportes. Eu só abri esse canal, eu não ganho nada com esse canal. Eu só abri esse canal como gratidão a vocês, porque muita gente me pedia, pô, Pilhado, eu quero que você volte a falar só de futebol. Abre um canal só de futebol. E aí, eu abri aqui o canal Pilhado Esportes só para atender a vocês. Então, eu peço que vocês se inscrevam. Se você curtir, basta você clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela, ó. Inscrever. Está escrito bem embaixo da sua tela aí no YouTube. Inscrever. E se inscreve agora, não deixa para depois. Não precisa pagar para se inscrever, não precisa se cadastrar. É só clicar nessa palavrinha que está escrita aí embaixo da tela, inscrever, que vocês ajudam muito no nosso crescimento no YouTube. E não deixa para se inscrever depois. Se inscreve agora, porque senão vocês vão esquecer. E vocês ajudam muito a gente a crescer o canal se inscrevendo. Alan melhorou? Pergunta o Fábio Júnior. Wesley monstro, Arrascaeta baixo, Bruno Henrique, rei dos clássicos, Pulgar seguro, Plata... Alan melhorou, concordo. Wesley um monstro, concordo, que pena que vai embora. Arrascaeta baixo, concordo. Bruno Henrique, rei dos clássicos, concordo. Pulgar seguro e o Plata realmente impressionando. Realmente, o Plata está impressionando. A Lívia Weber me manda mensagem aqui, ó. É bom a gente dar informação. Torcedores do Vasco indignados tentaram invadir o gramado. Olha aí, ó. Torcedores do Vasco indignados tentaram invadir aí o gramado do Maracanã. Realmente é uma situação lamentável a situação do Vasco. A que ponto chegou o Vasco? Virando freguesaço assim do Flamengo. Torcida sem expectativa de melhora. Entrou a 7-7, foi a vergonha que foi. É triste ver o Vasco nessa situação. E o torcedor, claro, já deve estar ali no seu limite, né? Então, a Lívia mandando aí essa mensagem. Obrigado, meu amor, obrigado, minha esposa, atualizando a gente aqui na live. Pilhado, você é muito fera, parabéns pelo trabalho, tamo junto, Alessandro. Galerinha, peço o like de cada... E com a impressão de um toque no alto. Ou não, quero ver de novo o lance, cara. Quero ver de novo o lance. Philip George Bennett. Agora, só acho que os jogadores do Vasco tinham que ter reclamado, né? Tinha que ter reclamado. Quero ver de novo. Ninguém foi reclamar, né? Ninguém botou pressão. Bruno Henrique para cobrança. Dá uma secada nele, né? Perdeu um pênalti e a gente crescer no jogo, né? Vai para cobrança o Bruno Henrique. Léo Jardim, vamos pegar o pênalti, Léo. Vamos pegar o pênalti, Léo. Vai para cobrança Bruno Henrique, autorizado pelo árbitro. 30 minutos. Vai perder. Vai perder, Bruno Henrique. Vai perder, Bruno Henrique. Léo Jardim vai pegar. Vai perder, Bruno Henrique. Autorizado. Correu para cobrança. Bruno Henrique bateu. Gol deles. Cara, é impressionante. Essa geração Nutella. Vai descendo o Wesley. Maurício fez o corte. Chegou João Vitor. Ficou no meio do caminho. Wesley tocou na canhota pro Everton Cebolinha. Bateu de fora da área. Gol deles. Beleza, hein, João Vitor? Que beleza, hein, João Vitor? Que marcação forte, hein, João Vitor? Agora, nós temos dois caras que são os maiores salários do Vasco e que não resolvem
Um jogo grande. Lucas Freitas fez uma baita partida. Entendeu? Agora, nada justifica a entrada do Jean em campo. Nada justifica a entrada do Jean. Agora, um time que entra num clássico sem tesão, não justifica. Não pode, né, Juninho? Como é que o time pode ficar atrás do Madureira e do Volta Redonda? É o que está hoje a tabela. É o quarto colocado. Se acabasse hoje o campeonato, Flamengo e Vasco a semifinal. O Paê não melhorou o meio. O Paê não fez nada. O Paê não fez nada, cara. Manda o francês embora e aumenta o salário do Verratti antes que ele tire ele de nós. Não vai tirar, já aumentou. Agora eu vou te dizer, Pedro, não dá, cara. Não dá para os nossos meias não fazerem nada. Nada, gente. O que fazem os nossos meias? Nada. Olha, o Arrascaeta, que não fez nada, fez mais do que o Coutinho e o Paê. Se é que vocês me entendem. Cara, e assim, 2-0 pelo primeiro tempo foi pouco. Foi muito pouco. O resultado foi pouco do tamanho do futebol que o Vasco apresentou no primeiro tempo. Não pode o time do Vasco se acovardar. Mas você queria que o Vasco fosse de peito aberto? Não. Mas quando tem a bola, trabalha a bola. Não rifa a bola. Seja um pouco inteligente. Quanto mais você der a bola para o adversário, mais você vai cansar, porque você vai ter que correr atrás do adversário. Porra, isso se aprende no beabá do futebol. Não, a rivalidade com o Flamengo não existe há algum tempo, Leonardo. Então, assim, discordo de você, torcida aí no CT, discordo totalmente. Entendo a revolta do torcedor, mas discordo. Isso aí não vai resolver em nada. Em nada. Pra mim não foi pênalti. Eu achei isso ali. E a reação dos jogadores, pra mim, mostra que foi pênalti. Eu fiquei em dúvida. Mas ao olhar a reação dos torcedores, dos jogadores, eu falei, cara, esquece. O Flamengo entrou sabendo que o Vasco ia jogar pra empatar. E é simples pra ele, né, Pedro? Que ele tem a qualidade técnica e pronto. Eu decido a hora que eu quiser. Aí o cara chama do banco o Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Vamos lá. Quem no nosso banco equivale a esses dois? Agora, numa boa, eu acho inaceitável que eu vou falar. Tecnicamente, eles são acima de nós. Perfeito. Mas é inaceitável ou inegociável, uma expressão que o presidente usou já várias vezes, entrar com aquela disposição que nós vimos. Vinícius diz que está cansado de tanta contratação ruim, viramos fregueses, nos apequenamos. Cara, que nós somos a quarta força do Rio de Janeiro, isso é um fato. Mesmo que a tabela não mostre isso, tá? Digo de novo, Carille foi a pior escolha. Fraude. O problema foi o seguinte, foi o que foi restando, tá? Ele não foi a primeira escolha. Obrigado pelo seu superchat, Leonardo. Agora, não pode o Vasco entrar com essa disposição, cara. O time é ruim? É. Tem limitação? Tem. Agora, entrar com essa disposição, aí não dá. Aí não dá. Aí parece a mesma disposição do Marcelo Santana para contratar. Aquela rapidez, à vontade. A partida de hoje, que seria às 4h30 da tarde, foi transferida para 9h30, justamente por conta 9h45, é. Justamente por conta do calor, para preservar um pouco melhor os atletas. Tudo bem que o Rio de Janeiro Janeiro. Vasco, né? O Rio de Janeiro não ajuda muito, tá calor do mesmo jeito. Mas essa questão do Felipe Luiz, Bruno, de correr os riscos, é isso que o Vasco conseguiu se aproveitar. Meme aqui, cara, desculpa te interromper, Claro. mas esse meme aqui. Mãe, posso dormir com você? Tô com medo do Wesley. Mas você acha que esses riscos que o Felipe Luiz está correndo, eles são riscos calculados ou são riscos que ele
abre muito espaço para o time adversário poder aproveitar uma brecha do sistema do Felipe? Não, eu acho que é um risco totalmente calculado, até porque ele já adiantou que seria assim. Agora, o que aconteceu no segundo tempo hoje não tem muito a ver com essa questão de correr riscos. O Flamengo entrou sonolento no segundo tempo. Isso é o que tem que ser dito. Por quê? Porque a facilidade do primeiro tempo realmente deve ter colocado os jogadores do Flamengo, tirado eles daquele alerta máximo que você tem que ter quando você disputa principalmente um clássico. Acho que eles perderam o foco? Não sei se é perda de foco, mas em algum momento pode ter perdido um pouquinho a concentração no início. Por quê? Porque era aquele jogo tão controlado que você imagina assim, eu vou vencer esse jogo quando eu quiser. Eu digo vulgarmente falando. E aí o Vasco começou a crescer e a gente, eu não sei vocês, mas eu, na tribuna de imprensa, comecei a imaginar, porra, o Vasco vai empatar esse jogo. Claro. O Vasco vai empatar esse jogo. Mesmo o Flamengo Eu muito achava melhor. que o Flamengo poderia ganhar ainda assim, mas eu achei também que o Vasco poderia ter chance de empatar. O Flamengo ficou muito apático ali. E aí O Flamengo abriu muito espaço pro Vasco, tanto que teve a bola na trave. Foi logo no início dessa pressão do Vasco. E aí a gente tem que lembrar que é futebol, é um clássico, então uma bola decide para lá, decide para cá. Então quando você tem oportunidade, quando você está melhor do que o teu adversário, o que faz essa diferença, não adianta você ficar tocando a bola, não adianta você ter mais posse, você tem que colocar mais bolas dentro do gol do adversário. Aí, o Felipe Luiz está chegando aí. Bom, Felipe, parabéns pela vitória no Clássico. Queria que você falasse inicialmente da sua visão do jogo, principalmente conversando com muitos torcedores agora após a partida. Foi uma ótica, deu para entender da maioria do primeiro tempo, que o Flamengo poderia ter meio que resolvido a parada, e dentro do equilíbrio do segundo tempo, o time soube segurar também o momento de pressão do adversário. Eu queria saber se você concorda com isso e explicasse a sua visão do jogo. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos, digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em cima. Ok, boa noite. E queria que você falasse a respeito justamente desse momento de um pouco de desequilíbrio no segundo tempo e até das ações propostas pelo técnico do outro lado, Fábio Carille, e das alternativas que você buscou para tentar mudar aquele quadro em que o Vasco chegou em determinado momento a pressionar o Flamengo, colocou uma bola no travessão, né, para manter a vantagem e até ampliá-la já nos minutos finais. Quando você vai para o intervalo, sendo que quase não tinha nada para falar para os jogadores, não tinha detalhes mínimos para corrigir, detalhes finos mesmo. Então, assim, sabendo que o treinador adversário vai mudar, que vai fazer alguma mudança, que vai, ou até mesmo ou tática ou alguma troca de algum jogador, mas eu não sei o que ele vai fazer. Então eu não consigo avisar para os jogadores o que vai acontecer. Eles têm que entrar no segundo tempo e, até a gente entender o que está acontecendo, resolver. Mas a bola na trave de um erro nosso, de uma perca da bola. Então são algumas coisas que não podem acontecer, né? São naturais do jogo, né? Ninguém domina os 90 minutos, é impensável fazer isso. Mas, como eu falei, o time em 90 minutos dominou praticamente 70. Então, é natural que nós estamos num clássico e o adversário também joga. E tem grandes jogadores, tem Coutinho e Vegete, são jogadores o jogo
jogo, e tiveram, mas o time conseguiu superar essas adversidades e outra vez acabar sem tomar gol, que é importante. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No final do jogo, a gente teve ali um princípio de confusão ali em cima do Wesley, né? Ele estava com a bola, foi dar um passe, virou a cara e os jogadores do Vasco se sentiram desrespeitados. No final, ele inclusive deu uma entrevista e falou que todo mundo sabe dar passe virando a cara. Ele citou o Coutinho tem vários passes virando a cara e ficou bravo, né? Ele destacou isso. Eu queria saber qual é a tua opinião, por que tem acontecido isso, os times estão, de repente, jogando bonito, como você falou, com nota artística, e o adversário, às vezes, se infla, se sente desrespeitado pelo fato do adversário estar jogando bonito. Não, sim, não. Mas o jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso, e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens, e eles vão passar por isso e dar confusão porque são clássicos. Basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu contra o Botafogo não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, TV Globo Sport TV. Você tem uma série de opções de jogadores que jogam pelo lado do campo, obviamente, cada um com a sua característica, e a gente percebe que, você até citou uma vez aqui numa coletiva, o que você escolher, né, você sabe que vai cumprir bem a função. Mas em relação a Arrascaeta, quando você, por exemplo, ou ele não joga, ou retira ele, como foi hoje durante o jogo, eu estou percebendo que você está, de repente, buscando adaptar ali alguém. Parece que hoje foi o Plata que você fez ali a função, mesmo tendo entrado ali o Luiz Araújo. Você acha que a função da Arrascaeta não diria um problema, mas é uma função ali que você ainda não está bem, você não está bem guardado ali quando você tem que fazer situações e ele não está no jogo ou iniciando ou durante? Vou repetir o que eu falei na outra entrevista. O Arrascaeta, ele é único, um jogador único. Um jogador diferente, um jogador que escolheu estar aqui no seu auge. Nós vimos o melhor Arrascaeta durante muitos anos e agora acho que ele está no auge da carreira de um jogador que 29, 30 anos. Né? Que você se sente bem, você está bem fisicamente e o nível de entendimento de jogo ele é perfeito. Mas eu sempre penso e sempre monto um modelo em função do meu ataque, dos jogadores de ataque que eu tenho disponíveis. E se não tiver a Arrascaeta disponível, eu vou ter que montar uma outra estratégia, como eu venho fazendo quando a Arrascaeta não está no jogo. Então sempre em função primeiro do atacante, do 9, e depois adaptando as peças ao redor disso. Né? Então, se o Arrascaeta não está, tem outros jogadores que podem fazer. Bom, Plata fez nos jogos mais importantes,